Havendo o número legal, declaro aberta a presença da sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes excelentíssimos senhores conselheiros, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata número 11 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 17 de maio de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sob relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano e conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Em todos os processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, a eminente conselheira relatora Marisa Serrano para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro Osmar Jerônimo, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, senhores e senhoras. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes. O 17.751, de 2014, e 11.988, de 2015, da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Paulo André Defante e Nancy Gomes de Carvalho, são atas de registro de preço de número 2 de 2014 e 11 de 2015, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas no fornecimento de carimbos, prestação de serviços de confecção de cópias de chaves de diversos modelos e tamanhos, placa de identificação de porta, serviço de troca e manutenção de fechadura e regulagem de molas, dentre outros, e prestação de serviço gráfico, respectivamente. Ante o todo exposto nos autos, voto no sentido por declarar regular o procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e ata de registro de preço e determinar a remessa dos autos à inspetoria competente para que permanecem sobrestados até o final da vigência da ata. Voto no mesmo sentido nos processos a seguir. 6.534, 8.938, 9.775, 10.263, todos de 2015, da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, responsável Jácomo D'Agostin, atas de registro de preço número 1, 28, 1 de 2015, 28 de 2014, 11 de 2015, 14 de 2015, cujo objeto é a aquisição de materiais esportivos, aquisição de pneus, aquisição de medicamentos e de material de expediente, respectivamente. Processos 3.893, 11.710, 11.818, todos de 2015, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais. Responsável, Pascoal Carmelo Leandro e João Maria Loss. O objeto é a aquisição de gêneros de alimentação, material de consumo, material de cópia e cozinha, respectivamente. Processo 4.465, 2015, da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, responsável de Nancy Vieira Marques Renzi. O objeto é a aquisição de materiais de consumo com fornecimento parcelado, são ata de registro de preço. Processo 7.974, 9.863, 11.828, todos de 2015, e 12.127, de 2014, da Prefeitura Municipal de Ladário, responsáveis Maria Emília da Silva Andrade, José Antônio Assad Faria e Roberto Guimarães. Todos são atas de registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios, contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de lavagem e limpeza de veículos oficiais, aquisição de uniformes funcionais e camisetas para o uso de eventos comemorativos e aquisição de material de expediente, respectivamente. Processo 9.903, 14.441, ambas de 2015, da Prefeitura Municipal de Anastácio, responsável Douglas Melo Figueiredo, também atas de registro de preço, para aquisição de exames laboratoriais e aquisição de medicamentos manipulados, respectivamente. E o processo 10.738, 2015, da Secretaria Municipal de Administração de Ladário, responsável Maria Emília da Silva Andrade, também ata de registro de preço, cujo objeto é a execução de serviço de fornecimento de bilhetes e ordens de passagem rodoviário.
Processo 16.529 e 14.751, ambos de 2015, da Prefeitura Municipal de Miranda, responsável Juliana Pereira Almeida de Almeida. Também ata de registro de preço para aquisição futura de materiais elétricos, materiais para iluminação pública e equipamentos de segurança. E aquisição também de gêneros alimentícios, respectivamente. Processo 10.354, 10.409, 14.225, 14.474, todos de 2015, da Prefeitura Municipal de Terenos, responsável Carlos Castra Ezende Diniz Brandão, também atas de registro de preço, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção paisagísticas, através da limpeza nas vias e logradouros públicos, aquisição de suplemento alimentar, visando atender à ordem judicial, e aquisição de materiais de expedientes, e também aquisição de materiais de higiene, limpeza e consumo, respectivamente. Processos 13.474 e 14.161, ambos de 2015, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Cunha Bazano Barbosa, atas de registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios e aquisição de materiais de construção, respectivamente. Processo 14.150, 2015, da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Ladário, responsável Maria Emília da Silva Andrade, ata de registro de preço número 13, para aquisição de pneus. Processos 14.693 e 14.697, ambos de 2015, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Gonçalves Trindade, também ata de registro de preço, para aquisição futura de 500 toneladas de emulsão asfáltica, RL1C, para serviços de tapa-buraco nas vias públicas e aquisição futura de ferramentas, equipamentos de proteção individual e materiais diversos. Processo 6.682, 2015, do Fundo Municipal de Saúde de Corumbá, responsável de Nasci Vieira Marques Ranzi, ata de registro de preço também para aquisição de medicamentos. Antes do exposto nos autos, voto no sentido por declarar regular o procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e a ata de registro de preços e aplicar multa regimental correspondente ao valor de 30 UFERMs ao ordenador de despesa em razão da intempestividade verificada na remessa de documentos obrigatórios a este tribunal. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 4.514 de 2015, da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, responsável de Nancy Vieira Marques Ranzi, ata de registro de preço para aquisição de medicamentos para atender a demanda decorrente de ordem judicial. Nesse processo, a multa aplicada corresponde a 23 UFERMs à ordenadora de despesa. Senhor presidente, eram esses meus processos. Em discussão, relatórios e voto da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar? Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora em todos os processos aprovados por unanimidade vão ao expediente. Processo sob relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Osmar Domingos Jerônimo, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, o eminente relator para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, doutor João, representante do Ministério Público de Contas. Eu inicio pelo processo número 8.256, do ano de 2015, da Secretaria de Estado de Educação, tendo como responsável Maria Nelene Badeca. O assunto é o convênio número 23.033, de 2014. É um repasse financeiro para a realização da 8ª Jornada Educacional da Rede Estadual de Ensino. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria, o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade do presente convênio, dando-se equitação à responsável. O mesmo voto para os 5 processos a seguir. O processo 6.557 de 2013, da Prefeitura Municipal de Carapó, responsável o senhor Matheus Palma, é um convênio número 16.200 de 2012. O objeto é apoio financeiro para o desenvolvimento de ações visando a proteção e acessibilidade de educandos. O processo número 6.776 de 2013, da Fundação, do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Carapó. O responsável é o senhor Matheus Palma. É o convênio número 8 de 2012. O objeto é auxílio financeiro para atender crianças e adolescentes com assistência alimentar, médico, odontológico, vestuário, atividades pedagógicas e contratação de recursos humanos para pequenos serviços, reparos e manutenção das instalações. O
Processo número 10.950, do ano 2015, Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável, senhor Ludmar Godoy. É o convênio número 5.000 de 2014, o objeto é destinar recurso financeiro para a execução das atividades socioassistenciais. O processo número 10.511, de 2015, a Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca, é o convênio número 22.855, de 2014, objeto é repasse financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar. E para o processo 4.870, de 2014, Prefeitura Municipal de Carapó, tendo como responsável o senhor Mário Valério, o assunto é o convênio número 18, de 2013, tendo como objeto auxílio financeiro para o pagamento de despesas referentes ao atendimento da educação especial. Quanto aos processos número 4.579, de 2014, e o processo 4.592, de 2014, o órgão é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo como responsável o senhor Marcelo Turini. O assunto é termos de outorga número 79, de 2012 e 81, de 2012. O objeto é o apoio financeiro para a execução do projeto de pesquisas, calibração, validação e difusão de tecnologias. Acolho a análise da 4ª Inspetoria, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade dos termos de outorga acima relacionado, dando-se quitação ao responsável. O mesmo voto para o processo seguinte, o processo 4.584, do ano de 2014. O órgão é a Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável, seu Marcelo Turini. O assunto é termo de outorga número 80, de 2012. O objeto é um repasse financeiro para a execução do projeto de pesquisa, rede de avaliação e cultivares de soja híbridos de milho para o Mato Grosso do Sul. E para o processo 76.065, de 2011, o órgão é a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, tendo como responsável o senhor Antônio Cavalcante. O assunto é ata de registro de preços número 2, de 2011, procedimento licitatório, pregão presencial número 50, de 2011. O objeto é registro de preços de materiais diversos para serem utilizados na execução de obra de microdrenagem urbana. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular os primeiros e segundo termos aditivos à ata de registro de preços de número 2, de 2011, aplicar multa responsável acima nominado do valor de 80 UFERMES, que deverá ser recolhida no favor do FUNTEC em prazo regimental. Recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância no prazo para a remessa de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas. Senhor presidente, em todos os processos citados, as autoridades competentes serão intimadas o resultado deste julgamento. São os meus votos. Em discussão, relatórios e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator em todos os processos. Também acompanho o relator em todos os processos, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processos sob relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Os processos a meu cargo, senhores conselheiros, eu vou relatar em bloco, com exceção do processo 23.698, de 2012, no município de Aparecido do Taboado, que será relatado em destaque. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público de Contas, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Irã Coelho das Neves, nos processos ora submetidos a julgamento por Vossa Excelência, a Procuradoria ratifica os pareceres emitidos, reservando-se para a emissão do parecer por ocasião do processo 23.698, por ocasião do julgamento do referido feito. Nos demais, ratificamos. Passo, então, à leitura dos meus relatórios e votos, começando pelo processo de número 10.776/2012 e 10.794/2012. O voto foi proferido em sintonia com o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o não registro da contratação temporária dos servidores Leonarda Gonçalves e Diane Souza Silva, realizado pelo município de Bandeirantes, representado pelo senhor Flávio Adriano Gomes, para a função de auxiliar de serviços gerais, diante da descaracterização da necessidade temporária de excepcional interesse público, pela aplicação de multa de 30 UFERMES ao responsável e pela determinação atual
titular para que, no prazo de 30 dias, rescinda o contrato, se ainda não o fez, como também para que suspenda todos os pagamentos dele decorrentes, fazendo prova nos autos no mesmo prazo, sob pena de impugnação dos valores despendidos irregularmente a partir desta decisão, além da aplicação de outras penalidades. Esta mesma decisão para os processos a seguir, 3.018/2012, referente à contratação de Sandra Gonzalez Jacques, pelo município de Ponta Porã, representado pelo senhor Flávio Sgaib Caiate, para a função de assistente administrativo, tendo em vista a ausência de amparo legal. 3.870/2012, relativa à contratação de José Pereira Lopes, pelo município de Bataiporã, sob a responsabilidade do senhor Edson Pérez Ibrahim, para a função de trabalhador braçal, tendo em vista a ausência de amparo legal. 10.499/2012, que cuida da contratação de Sheila Coelho Moreira, pelo município de Rio Brilhante, sob a titularidade do senhor Donato Lopes da Silva, para a função de auxiliar de consultório odontológico, em face da ausência de fundamentação fática que legitime a admissão. 22.603/2012, pertinente à contratação de José Jerônimo da Silva, pelo município de Antônio João, representado pela senhora Lúcia Regina da Cruz Buticovicius, para a função de motorista, em razão da falta de amparo legal. E 94.112/2011, 95.590/2011, 95.605/2011, 95.614/2011 e 95.619/2011, que tratam das contratações e respectivos termos aditivos formalizados pelos municípios de São Gabriel do Oeste, sob a titularidade do senhor Sérgio Luiz Marcon, em razão da falta de amparo legal, porquanto o artigo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 7 da Lei Municipal número 551/2004 foram julgados inconstitucionais, tornando sem efeito as contratações dos servidores que listo no quadro a seguir. Já no processo número 15.309/2013, o voto acompanha parecer ministerial e pela irregularidade e ilegalidade do procedimento administrativo representado pela inexigibilidade de licitação chamada pública, número 4/2013, formalizado pelo município de Cacilândia, através da Secretaria Municipal de Saúde Pública e sua Comissão Permanente de Credenciamento, tendo como responsável a senhora Débora Queiroz de Oliveira Marim, por ter sido realizado em desconformidade com a legislação pertinente e pela aplicação de multa de 30 alfermes à responsável, pelo não encaminhamento de documentos e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da etapa de execução financeira. Por seu turno, no processo número 23.483/2012, o voto concorda com a opinião do Ministério Público de Contas e é pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato número 115.200 de 2010, firmado entre o município de Sonora, representado pelos senhores Zelir Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, respectivamente, ex e atual prefeito, e a empresa Macro Dental Produtos Odontológicos Limitada, em virtude do não encaminhamento de documentos indispensáveis para a análise dos autos e pela aplicação da multa equivalente a 50 alfermes ao senhor Zelir Antônio Magione e 30 alfermes ao senhor Yuri Peixoto Barbosa Valês, e pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da etapa da execução financeira. Este mesmo voto para os processos seguintes: 2.711/2013, que abriga o contrato número 9/2010, entre o município de Jaraguari e a microempresa Ivan de Oliveira Neves, sob a responsabilidade dos senhores Albertino Nunes Ferreira e Wagner Gomes Vilela. 9.065/2014, relativo ao contrato número 20/2014, entre o município de Anaurilândia, representado pelo senhor Wagner Alves Guirado, e a empresa Lupa Comunicações Limitada, e 9.149/2013 e 9.151/2013, que tratam dos contratos de credenciamento de número 105/2013 e 142/2013, ambos formalizados pelo município de Três Lagoas, sob a titularidade da senhora Márcia Moura, respectivamente com as empresas Tage Hotel Limitada e Camalote Cozinha e Chopp Limitada. No que se refere ao processo número 19.464/2014, o voto concorda com o parecer da Procuradoria-Geral de Contas, no sentido de que seja declarado irregular e ilegal a etapa correspondente à execução financeira do contrato número 6 de 2013, celebrado entre a Câmara Municipal de Inocência, representada pelos senhores José Carlos Hernandes Pérez e Jefferson Lopes de Oliveira, respectivamente ex e atual presidentes, e a empresa Percal Automóvel Limitada, por ter sido realizada em desconformidade com a legislação pertinente, e que seja aplicada a multa individualizada de 30 alfermes aos responsáveis, em razão do não encaminhamento de documentos indispensáveis à análise da execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para o processo número 5.044/2011,
que trata do contrato número 43 de 2010 entre o município de Coxim, representado pela senhora Dinalva Mourão, e a empresa JDA de Oliveira Transportes. Nesses autos foi aplicada a multa por já ter sido imposta quando, aliás, não foi aplicada a multa ao titular por já ter sido imposta quando do julgamento das fases precedentes. Assim, terminados os processos normais da pauta, eu vou colocar em discussão e votação para depois entrar nos processos em destaque. Em discussão, os relatórios de voto que acabo de apresentar. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Conselheiro Osmar? Acompanhe, relator. Aprovados, vão ao expediente. O processo em destaque é o de número, como já dito, 23.698/2012, que cuida do contrato número 58/2012, entre o município de Aparecido do Taboado e a empresa HL Locadora de Máquinas e Veículos Limitada, tendo como ordenadores de despesas os senhores André Alves Ferreira e José Robson Samara Rodrigues de Almeida. Passa a palavra ao eminente procurador de contas para a apresentação do parecer. Senhor presidente, relator conselheiro Irã, conselheira Marisa Serrano, conselheiro Osmar Jerônimo. Inicialmente, aqui até antes da sessão, eu fui questionado pela conselheira Marisa, e com razão até, porque em feitos semelhantes a Procuradoria tinha se manifestado, mantendo uma certa conformidade, pela ilegalidade e irregularidade de procedimentos semelhantes. Ocorre aqui, no caso específico, este procurador respondendo interinamente pelo gabinete vago, anteriormente pertencente ao ilustre colega Manfredo Alves Correia, elaborou em até certo ponto justificável equívoco, na medida em que, em todos os pronunciamentos anteriores, nós havíamos já alertado para a situação até atípica e diferenciada que estava ocorrendo nesse processo. Ocorre que, por um lapso da nossa assessoria, inadvertidamente, ela emitiu um parecer no qual eu, em face do volume crescente de feitos que tramitam por aquela procuradoria, eu acabei opinando pela legalidade, quando o caso presente em nenhum momento justifica essa carga opinativa pela legalidade e regularidade do feito, pelas razões a seguir expostas. Refere-se os presentes autos ao contrato administrativo número 58/2012, oriundo do pregão presencial 17/2012, realizado pelo município de Aparecida do Taboado, objetivando a locação com a cláusula de doação ao final do contrato, mediante comprovação de pagamento de todas as parcelas da locação dos bens consistentes de máquinas e caminhões, no valor inicialmente pactuado de R$ 2.634.480. Este Ministério Público de Contas, em uma análise mais atenta a estes autos, observa que, na fase de instrução processual, havia apresentado diversas considerações e solicitação de esclarecimentos acerca da celebração do presente contrato, dentre elas, a verificação, através de pesquisa, dos valores de mercado concernente aos maquinários locados, comparando-os ao valor arbitrado por aquele período, até porque a empresa contratada foi a única a oferecer proposta, constante de peça 32 dos autos. Outros questionamentos foram também apresentados, além do Ministério Público, pela zelosa equipe técnica deste tribunal, ocasião em que, após a intimação da autoridade jurisdicionada, dúvidas ainda restaram quanto à viabilidade e economicidade da contratação, ora colocada em julgamento, dentre elas, o fato da administração ter formalizado o contrato de locação com cláusula de doação
ao final, vinculando citada doação ao pagamento integral das 36 parcelas inicialmente pactuadas. Feito isso, ao final de outubro de 2012, por conveniência administrativa e sem quaisquer outros esclarecimentos quanto à motivação, foi formalizado o primeiro termo aditivo, suprimindo aproximadamente 64,20% do montante inicialmente pactuado, com a cessação dos pagamentos e devolução de parte dos maquinários, ocasião em que se reduziu o valor total do contrato para R$ 943.080, ferindo as disposições contidas no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93. Com a interrupção dos pagamentos, os bens devolvidos não serão incorporados ao patrimônio do município, e o termo levado a efeito não apresentou qualquer tipo de compensação financeira quanto aos pagamentos já efetuados, o que demonstra infringência ao princípio da economicidade. Sabe-se, a toda evidência, que a locação da máquina não se confunde com a execução do serviço de coleta de lixo, porém, não há nos autos informação acerca da forma da realização dos referidos serviços. Após as intimações, vieram os autos a esta Procuradoria, ocasião em que se opinou pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório, formalização e execução do contrato. Ato contínuo, intimou-se mais uma vez os responsáveis pelo município para conhecimento dos fatos e apresentação de esclarecimentos. Os interessados apresentaram, nesta ocasião, novos esclarecimentos que, no entendimento da equipe técnica, em nada altera os fatos já apontados na instrução processual. Nesta ocasião, restituídos os autos a este Ministério Público, por uma falha da equipe, como já dito anteriormente, foi exarado parecer aprovando a contratação em apreço, que não se coaduna com as considerações até então lançadas nos autos. Desta forma, em virtude do exposto, esse Ministério Público de Contas retifica integralmente seu parecer 16.575/2015, opinando, nesta oportunidade, no sentido de manter seu posicionamento inicial constante do parecer número 182/2015, peça 48, nos seguintes termos. Primeiro, pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório, bem como da formalização do contrato em apreço, com lastro nas disposições esculpidas no artigo 59, inciso 3º da Lei Complementar 160/2012, combinado com o artigo 120, inciso 1º e 2º da Resolução Normativa 76/2013, e pela aplicação de multa ao ordenador de despesa, ao então ordenador de despesa André Alves Ferreira, nos moldes que o ilustre juiz do feito assim considerar correto. E apenas para complementar, senhor relator, senhora conselheira Marisa, senhor conselheiro Osmar, nos autos, ainda que se admitisse, no nosso entendimento, eu chamo isso a atenção, o que dá uma conotação dessa operação, entre aspas, digamos assim, pelo valor, ainda que tenha sido reduzido o valor, ele tenha retirado um caminhão, ou alguns veículos do contrato inicialmente pactuado, é que, para que se faça presente os pressupostos da coleta, teria que inicialmente estar estabelecido, para a coleta, a questão do transporte, do transbordo, do tratamento e destinação final do lixo doméstico, do lixo originário da varrição de ruas, se tem aterro, se não tem aterro, seria, além disso, necessária uma completa caracterização do objeto, enfim, se o serviço poderia ser parcelado ou não, tipo do lixo a ser coletada, se a coleta seria mecânica, manual, seria terceirizado ou não seria, não existe isso nos autos. Não é? Então, o destino final do lixo, a rota de frequência, não tem nada comprovando isso no processo.
Isso chama atenção, porque nós temos precedente aqui, senhora relatora, senhora conselheira Marisa, senhor relator, inclusive no município, eu não vou mencionar o nome do município, porque eu não tenho aqui, isso já foi, inclusive, julgado, mas eu numa ocasião oportuna, eu posso fazer menção. Nesse município, tinha fortes indícios, senhor relator, de que tinha alguma coisa estranha ocorrendo. Isso foi levantado pelo Ministério Público de Contas e parece-me que, posteriormente, foi constatado pelo juiz do feito. Esse ordenador, inclusive, ele locou várias máquinas e, no final da história, não ficou bem esclarecido e parece-me que saiu uma inspeção especial para verificar, porque as máquinas que a rigor, o município estaria locando, ficou quase que implícito que essas máquinas seriam até do próprio ordenador do município, porque serviços particulares eram autorizados e realizados pelo então prefeito municipal, serviços particulares com as máquinas locadas pelo município, o que dá a entender até que tinha um agente, um laranja, que fez essa operação para a compra dos referidos maquinários, senhor relator, e a prefeitura estaria, entre aspas, fazendo o pagamento da máquina adquirida pelo próprio ordenador de despesa. Então, isso chama atenção na medida em que pode estar ocorrendo isso também, além do valor relativamente alto, ainda que se tenha feito uma redução desses custos iniciais do contrato inicialmente pactuado. Desta forma, nós retificamos o parecer e opinamos, então, pela irregularidade e ilegalidade desse procedimento, com a multa a ser aplicada a juízo do ilustre conselheiro relator. É a manifestação desta Procuradoria. Passo, então, a relatar o presente processo, antes, porém, dizendo que vou me ater aos estritos termos dos autos, até porque o nosso voto foi emitido em abril de 2016, e de lá para cá não houve nenhuma alteração digna de nota. Na medida que for me reportando a opinião do Ministério Público, eu vou adequando o voto em função da retificação do voto do eminente procurador. E antecipo que, no mérito, eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público, tão somente no mérito, porque o meu enfoque, como será facilmente percebido aqui, não se trata de um contrato de locação de serviço comum. No nosso juízo, esse contrato deveria ser de concessão, e, por isso, não guarda as características de um contrato de prestação de serviço normal. Mas é o seguinte, processo 23.698/2008, Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, ordenadores de despesa, André Alves Ferreira e Wagner Gomes Vilela, ex-prefeito municipal e prefeito atual. O contrato é o número 58/2012, pregão presencial 17/2012, locação, esse é o objeto, locação de com cláusula de doação dos bens locados de máquinas e caminhões para coleta de lixo. A empresa é HL Locadoras e Máquinas e Veículos Limitado. O valor inicial, R$ 2.634.480. Cuida-se do exame do procedimento licitatório, desenvolvido na modalidade de pregão presencial de número 17/2012, da formalização do instrumento de contrato administrativo número 58/2012, bem como da formalização do primeiro termo aditivo ao pacto. O procedimento licitatório foi desenvolvido na modalidade de pregão presencial de número 17, ao qual se vincula, nos termos da Lei Federal 10.520, de 2002, Lei Complementar 126, de 2006 e Lei Federal 8666, de 93, e demais legislações aplicáveis. O objeto da contratação recai sobre a locação com cláusula de doação ao final do contrato, mediante comprovação de todas as parcelas da locação dos bens locados, consistente de máquinas e caminhões, sendo 2 caminhões basculantes, 2 caminhões equipados com coletor de lixo e uma pá carregadeira, em favor do município de Aparecida do Taboado, conforme cláusula primeira.
O valor estimado importa em R$ 2.634.480. O contrato foi estabelecido para vigorar pelo prazo de 40 meses, no termo da cláusula 4ª. O primeiro termo aditivo teve como objeto a supressão de 2 caminhões basculantes, uma pá carregadeira e um caminhão equipado com um coletor de lixo, reduzindo, portanto, em aproximadamente 64,20% do contrato inicial. A análise nesta oportunidade recai sobre o exame do procedimento licitatório, da formalização do instrumento contratual e do termo aditivo, conforme previsto no artigo 121, letra A e 2, parágrafo 4º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa TC 76/2013. É o que cabe, na essência, relatar. Conclusos vieram os presentes autos para esta relatoria. Observadas as disposições regimentais no curso da instrução processual, nos termos do artigo 112, parágrafo único 1 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76, passa ao exame do mérito. O procedimento licitatório foi desenvolvido na modalidade de pregão presencial, ao qual se vincula nos termos da Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar 126/2006 e Lei Federal 8666 de 93 e demais legislações aplicáveis. O objeto da contratação recai sobre a locação com cláusula de doação ao final do contrato, mediante comprovação de todas as parcelas de locação, como já dito, e o valor inicial do contrato, R$ 2.634.480, conforme consignado na cláusula 3ª. O contrato foi estabelecido para vigorar pelo prazo de 40 meses, nos termos da cláusula 4ª. O primeiro termo aditivo, peça quital, teve como objeto a supressão, como já dito, de 2 caminhões basculantes, uma pá carregadeira e um caminhão equipado com coletor de lixo, reduzindo, portanto, também já dito, em 64,20% do contrato inicial. Inicialmente, o egrégio Ministério Público de Contas solicitou a intimação do responsável pelo órgão para que o mesmo encaminhasse justificativo para a contratação diante do valor vultuoso do contrato, bem como apontasse o interesse público a ser atingido consoante parecer de folhas. Regimentamente intimado, através do termo de intimação quital, o senhor Kaiser Carlos Correia, secretário municipal de administração, compareceu nos autos apresentando justificativa. Assim, o douto procurador de contas desarou o parecer de número, opinando pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório, da formalização contratual e do termo aditivo, bem como pela aplicação de multa ao responsável. Em atendimento ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, esculpido na Carta Magna, nos termos do artigo 112, parágrafo 1º, parágrafo único, inciso 1, e artigo 113, 1, 2 e 3 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução nº 76/2013, os responsáveis pelo órgão foram regimentalmente intimados do parecer ministerial, através dos termos de intimação quital. Os responsáveis pelo órgão, senhor José Robes Samara Rodrigues de Almeida e senhor André Alves Ferreira, compareceram nos autos ofertando justificativa, peças 62 e 64, respectivamente. Desta forma, a segunda Inspetoria de Controle ratifica a análise anterior e opina pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório, da formalização do instrumento contratual e do termo aditivo, em razão da ausência de justificativa e motivação para a necessidade da locação, comprovação de sua economicidade, bem como pela falta de justificativa e motivação para rescindir aproximadamente 64,20% do objeto contratual, sem qualquer compensação financeira ao erário e sem demonstrar a economicidade e a vantajosidade à administração pública, consoante a análise de folhas. Submetido à apreciação do douto Ministério Público de Contas, este órgão ministerial opina pela regularidade e legalidade de todos os atos praticados consoante parecer de folhas. Com a devida vênia, e agora corrijo, estava divergindo do Ministério Público, e agora pela correção, acolho no mérito o novo entendimento do Ministério Público pelos seguintes motivos. A presente contratação possui cláusula de doação, ao final do contrato, dos bens locados, quais sejam máquinas e caminhões equipados com coletor de lixo. Firmado o pacto nesses moldes e observado o princípio da supremacia do interesse público, imperioso submeter-se aos mandamentos da Lei Federal 8.987 de 95 e subsidiariamente aos pressupostos da Lei Federal 8666/93.
O objeto remete ao entendimento de que o pacto se reveste de características de contrato de concessão, Lei Federal 8.987 de 95, visto tratar-se de serviço de titularidade do Estado, coleta de lixo, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, verbos. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A regulamentação desse dispositivo ficou a cargo da Lei 8.987 de 95, que, no seu artigo 2º, item 3, dispõe: para fins do disposto nesta lei, considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Desta forma, vez que o procedimento apropriado a ser adotado pela administração pública para a contratação de empresa especializada na realização de coleta de lixo, serviço público essencial, é a modalidade de concorrência. Portanto, incontestável que o procedimento licitatório praticado, pregão presencial, não é o adequado, visto destinar-se à contratação de bens e serviços comuns. Ademais, em que a irregularidade alcançada já no momento do procedimento licitatório, formalizado o contrato administrativo, considerando a tipicidade do pacto e a vultuosidade do valor contratual, cumpre a administração evidenciar a vantagem da aludida avença, que seria receber os veículos no final do contrato. Contudo, foi celebrado o primeiro termo aditivo suprimindo 4 veículos da locação, sem justificativa plausível ou compensação financeira ao erário, substituindo a contratação de um caminhão equipado com coletor de lixo no valor de R$ 504 mil. Neste caso, operou-se a rescisão parcial e prematura do contrato, o que certamente importaria em reversão parcial dos bens ao patrimônio da administração, com vista a desviar-se do inerente prejuízo ao erário, quando do dispêndio de valores durante a vigência contratual, nos termos do artigo 36 da Lei Federal 8.987, verbos. A reversão no advento de termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenha sido realizado com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Ocorre que a referida reversão não foi efetuada, de modo que não foi comprovada nos autos a consecução, mesmo que parcial, dos bens à administração pública, bem como não se justificou o custo-benefício experimentado, nem tampouco a motivação e o interesse público para amparo da contratação e da rescisão parcial formalizada através de termo aditivo, constituindo a infringência ao princípio constitucional da economicidade, razão pela qual concluo que os elementos norteadores dos atos processuais desenvolvidos nos autos conduzem ao raciocínio pela irregularidade e ilegalidade passíveis de rejeição por esta Corte de Contas. Por todo o exposto, acolhendo agora o posicionamento do Ministério Público no mérito, voto pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade de pregão presencial de número 17/2012 e da formalização do instrumento de contrato número 58/2012, celebrado entre o município de Aparecido do Taboado, por seu prefeito municipal à época, o senhor André Alves Ferreira, como contratante, e, de outro lado, a empresa HL Locação de Maquinários e Veículos Limitada, microempresa, representada pelo senhor Altair de Almeida Tó, como contratada por infringência ao artigo 175 da Constituição Federal, a Lei Federal número 8.987 de 95 e a Lei Federal 8.666 de 93, nos termos do artigo 59, 3 e 42, 2 e 9 da Lei Complementar 160 de 2012, combinado com o artigo 172, 1, letra B do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76 de 2013. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 60 fermes sob a responsabilidade do senhor André Alves Ferreira, por infração à norma legal representada pela não observância das normas legais atinentes à contratação, atraindo a incidência dos artigos 42, 2 e 9, 44, 1, combinado com o artigo 45, 1, ambos da Lei Complementar 160, de 2012, combinado com o artigo 172, 1, letra B, e 6, parágrafo 1º, 1 e 2 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76.
e pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 fermes sob a responsabilidade do senhor Wagner Gomes Vilela, por infração à norma legal representada pela sonegação de documentos nos termos do artigo 42.4 da Lei Complementar 160, atraindo também a incidência do artigo 44.1, combinado com o artigo 45.1, ambos da Lei Complementar 160, combinado com o artigo 172.1, letra B, e 6, parágrafo 1º, 1 e 2 do Regimento Interno. Pela concessão do prazo de 60 dias para que os responsáveis nominados nos itens 2 e 3, supra, efetuem o recolhimento da multa em favor do FUNTC, e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela ciência ao Poder Legislativo da irregularidade apontada para que tome as providências que julgar conveniente nos termos do artigo 21, parágrafo 1º da Lei Complementar 160 de 2012, pelo retorno dos autos à segunda ICE para que promova o acompanhamento da execução financeira nos termos regimentais, e pela comunicação de julgamento aos interessados na forma do artigo 51 e 2 da Lei Complementar 170, combinado com o artigo 96, 1 e 99 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76. É como voto, senhores conselheiros, no presente processo, que coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a conselheira Marisa. Lendo com cuidado esse processo, levantamos na minha assessoria, pela minha assessoria, que em 2012 nós já tínhamos votado aqui um processo semelhante a esse, no dia na decisão simples de 10 de 1020 de 2012. Então, em 2012 nós já tínhamos feito um voto e saiu agora um outro de vossa autoria sobre o mesmo sentido, e, inclusive, sobre municípios vizinhos, Aparecido Taboado e, no nosso caso, Paranaíba. Nós votamos isso em 2012, licitação e o contrato, justamente sobre a locação, um contrato de locação de máquinas, que aqui não se diz se era para coleta de lixo ou não, simplesmente lotação de máquinas, e que, no final, essas máquinas reverteriam para o município por doação. Mas isso não ficou também claro se isso foi feito. E, portanto, agora, na terceira fase, nós vamos analisar como é que isso está se dando, se foi feito dessa forma ou não, porque não está claro se isso reverteria realmente a favor da Prefeitura, com termos aditivos também publicados. O valor também foi de mais de R$ 2 milhões, R$2.700.000. E aí, senhor relator, nós colocamos o seguinte, que, nos termos colocados, o objeto a ser licitado não teria a natureza de serviço de locação, como nominou o jurisdicionado, mas sim de compra para o pagamento em parcelas, mediante financiamento direto, subvertendo a lógica da lei de licitações e colocando em choque os incisos 2, 3 do artigo 6º do citado diploma legal. E aí eu queria aqui também colocar que, ainda no nosso processo, nós colocamos que a contratação, assim, estaria sendo condicionada ao atendimento dos seguintes pré-requisitos, se fosse feito assim: autorização legislativa e procedimento licitatório, decorrente da obrigatoriedade do administrador de buscar a proposta mais vantajosa, que é o que Vossa Excelência colocou no seu processo, o que poderá ser feita mediante a verificação de condições de pagamento no valor final residual agregado e as taxas de juros correspondentes à operação, observando-se ainda as disposições contidas na Lei 11.649, de 2008, que dispõe sobre o procedimento na operação de arrendamento mercantil de veículo automotivo. Nesse caso, nós pegamos também aqui, colocamos e transcrevemos um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que, em resposta a uma consulta formulada ao TCE de Minas Gerais sobre esse caso, a consulta guarda também íntima similitude com o que trata nesses autos aqui. A pergunta foi: o município e o Ministério Público de Minas Gerais, assim, se colocou, o município não pode
contratar serviços de locação de máquinas, equipamentos e veículos, estabelecendo no objeto da licitação que, ao final do contrato, os equipamentos alugados deverão ser doados ao locatário. O município não pode promover licitação e celebrar contrato cujo objeto seja aluguel de bens com opção de compra no curso contratual ou ao final. Pode, entretanto, realizar contrato de arrendamento mercantil, leasing, na modalidade financeiro, desde que a contratação seja precedida de consistente motivação com relação à opção pela modalidade, especialmente quanto à economicidade de procedimento licitatório e de que se observem os termos da Lei 6.099 de 74 e da Resolução do Bacen, de número 2.309 de 96. Necessária ainda, para a adoção de arrendamento mercantil financeiro, a autorização legislativa e do Ministério da Fazenda por ser operação de crédito. Aí vem toda uma consulta do Pleno, e o relator foi o conselheiro Sebastião Elvésio, sobre a consulta da Prefeitura Municipal de Ibiá. Isso fica muito claro que Vossa Excelência colocou aquilo que nós pensamos. E não é normal e comum esse tipo de contrato aqui no Tribunal de Contas. Nós levantamos, raríssimas vezes nós tivemos esse tipo de arrendamento feito por uma prefeitura. E, nesse caso aqui, por interessante, foram duas prefeituras vizinhas, e o valor semelhante, e com os mesmos problemas que nós estamos advindo aqui. Portanto, eu fico muito à vontade para votar favorável a esse processo, porque tem a mesma similitude com aquilo que nós colocamos em 2012. Portanto, eu quero aqui colocar meu voto como favorável. Apenas para concluir, nobre conselheira Marisa, perceba que o voto do Tribunal de Contas de Minas Gerais está em perfeita simetria com o nosso posicionamento, na sua totalidade. O que aparenta uma divergência é porque o nosso enfoque, dado aqui neste processo, é na linha de que este contrato deveria ser de concessão. E aí, as cláusulas, os impedimentos, os pressupostos e as condições que a senhora levanta na contratação de serviço, que não é impossível para depois pegar, não se aplicaria, porque não se aplica estritamente a Lei 8.666, mas e sim a Lei da Concessão. E, na Lei de Concessão, pode fazer essa excepcionalidade, desde que autorizado pelo Poder Legislativo, que não teve aqui. O fato é que essas empresas que vêm de fora, de alguns estados, para tentar fazer contrato com algum órgão público municipal, eles fazem a lei à sua conveniência. Né? São todos, aliás, os contratos à sua conveniência. Estão todos os contratos mal feitos, o contrato com objeto duvidoso, e assim por diante. Mas penso que a gente estaria aqui resguardando, pelo que levantei no voto, que o município não foi capaz de justificar a necessidade pública e nem a vantajosidade da contratação. Isso me chama a atenção, porque, salvo engano, já relatei um processo da mesma natureza, e nós também fomos contrários a esse entendimento de que o município teria condição de fazer essa contratação. Agora, de fato, não existe claramente no contrato a expressão de que o maquinário, objeto da contratação, era para coleta de lixo. Penso que até nem precisaria, porque 2 caminhões equipados com coletores de lixo não serviria para outra coisa, a não ser coletar lixo. Né? Então, o objeto era mesmo de coleta. E o serviço de coleta de lixo, aí que eu insisto, é obrigação do município. Aí a necessidade de fazer a concessão. Mas agradeço a colaboração e que enriquece o debate, e quero dizer ainda que, com relação a este processo, fica autorizada a Secretaria das Sessões a efetuar a correção do item 3 do voto, bem como do respectivo campo do cabeçalho, na parte que menciona o nome do responsável, tal como foi lido nessa oportunidade, ou seja, José Robson Samara Rodrigues de Almeida.
Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. A conselheira Marisa antecipou o voto. Como voto o conselheiro Osmar? Acompanho, relator. Aprovados, vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, eminente representante do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada.